Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Papo de Negócios. É um prazer ter você aqui conosco. É o nosso segundo episódio, apesar de ser o segundo, é o primeiro com uma convidada muito especial. Bom, antes da gente começar essa conversa, eu queria pedir para você curtir, compartilhar. Vai olhando aí, vendo o que você pode fazer, pode comentar, ativa o sininho para você receber as notificações, porque a gente tem muita coisa legal para passar. Eu me chamo Débora, sou contadora, já trabalho na área há mais de 20 anos, tenho meu escritório contábil e eu abri esse canal para poder dar a oportunidade para empresários descobrirem coisas novas, até coisas técnicas ou ideias, insights que vão fazer diferença para a sua área empresarial. Hoje, nós estamos com um assunto muito especial, que é a estética na área da odontologia. E com uma convidada, olha, que você vai amar. Ô, Hanna, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada. Ô, Hanna, eu queria que você se apresentasse, fala pra gente com que você trabalha, da sua formação. Bom, meu nome é Hanna Medeiros, um prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite. Sou cirurgiã dentista por formação, e a minha especialidade é justamente na área da harmonização. Sou mestranda também na área da harmonização e atualmente trabalho única e exclusivamente com isso. Faço também na área da odontologia, implantodontia, porém o meu nicho todo é ligado à beleza estética na harmonização. Muito legal. Ô, Hanna, e além disso, você trabalha com outros negócios também, né? Eu já percebi que você tem umas ramificações aí do seu negócio. O que mais que monetiza você na sua área? Bom, justamente pelo fato de trabalhar com pessoas e em cabine, ou seja, em consultório, eu criei um nicho para que essas pessoas tivessem um vínculo maior comigo e pudessem, então, cuidar de si em casa. Foi onde eu criei minha linha de produtos de skincare para os pacientes manterem esse rejuvenescimento, porque a minha linha é justamente essa, de prevenção do envelhecimento precoce, para melhorar a firmeza de pele, devolver colágeno e estrutura mesmo. E aí, além de consultório, o paciente pode usar em casa, desenvolver a linha de protetor solar, a linha de sérum para hidratação, lábios, que é uma região do rosto que envelhece muito, e aí toda essa linha, inclusive agora também como professora na área de harmonização em algumas faculdades e instituições. Muito legal. E a sua ideia é legal porque você acaba meio que vinculando as pessoas na sua área, né? Você faz com que elas voltem até você. Né? Isso. E eu consigo abranger todos os nichos, porque assim, a harmonização propriamente dita são procedimentos de custos elevados. Então, eu trabalho numa linha que eu consigo atender todos os públicos, desde aquele que tem um poder aquisitivo maior, que consegue vir e dispensar o valor que eu preciso para devolver um rejuvenescimento correto, e aquele que sonha em iniciar, mas assim, não tem o poder aquisitivo ali. Eu junto esses dois públicos e eu consigo perfeitamente atendê-los da mesma forma. Muito legal. Eu vou te perguntar mais umas coisas depois, né, sobre essa área que eu tenho muito interesse. Inclusive, eu já fui sua paciente lá, né, já fui sua cliente. Vamos começar pela primeira pergunta. A Hanna tem uma história muito legal de vida e assim, eu me identifico muito com você pela sua força, pela sua garra, determinação e também de onde você começou. Eu sempre penso assim, eu comento isso com algumas pessoas. Quando você vê uma pessoa bem-sucedida que veio de uma herança ou de uma família estruturada financeiramente ou na área empresarial, você pode admirar, né? Eu acho que não tem problema nenhum nisso. Mas quando você vê uma pessoa que vem de baixo, assim, que começou do zero, né, que teve muito mais obstáculos, a gente vê que a garra é diferente. O brilho no olhar é diferente, a força é diferente. Então, eu queria que você contasse um pouquinho, Hanna, como que foi que você entrou nessa área. A gente conversando ali nos bastidores, você me falou uma coisa que eu não sabia. Você também é professora, né? Tem uma formação também nessa área. Mas falando dessa área de odontologia, quais que foram as barreiras, né? O que você enfrentou? Como que você entrou nessa área? Conta um pouquinho pra gente dessa sua história. Bom, iniciando a sua primeira fala, quando você diz assim, é muito bonito ver uma história assim, eu me espelho nisso, e é muito bonito realmente. Mas é muito duro também, assim, e a gente precisa deixar isso muito claro. Nada de vitimismo, é claro, mas assim, para fortalecer outras pessoas a não desistirem. Sim. E a minha infância e adolescência foi toda em zona rural, no interior da Paraíba, com um único sonho, me tornar cirurgiã dentista. Eu frequentava um posto de saúde que eu precisava chegar 2 horas da manhã
de bicicleta ou andando com algumas primas para aguardar o dentista, que chegaria às 8, onde o posto abre às 6, 7 da manhã, para tentar uma ficha, para tentar passar. E muitas vezes assim, já era extração, né? Não tinha o que fazer, saúde pública bem defasada na época. E aí nós fazíamos a extração do dente e eu voltava meio-dia, desde as 2 da manhã, 9 anos de idade, sangrando com os meus primos. De bicicleta. De bicicleta ou empurrando a bicicleta, já com fome, para o sítio onde eu morava. E eu sempre... Eu ia, porque eu gostava de ver o dentista chegar com aquela carrinho dele. Era então já tinha uma admiração, né? Grande. Era um sonho de verdade, mas na minha realidade era totalmente impossível. Mas eu sempre tive a fé e eu sabia que eu ia chegar. Você é filha única, não? Não, eu sou caçula. Mas você viu seus irmãos estudarem, assim, fazer faculdade? Você chegou a ver isso ou não? Não, os meus irmãos... O meu irmão sofreu um acidente quando criança. E aí ele é surdo, não conseguiu estudar, não tinha possibilidade. A minha irmã não gostava de estudar, então a minha irmã também não tem faculdade. Eu sou a única que consegui. Então você era um caso atípico mesmo desde pequena. É, desde pequena. E ali eu tinha aquela motivação e eu sabia que eu ia ser dentista, né? Falava para os meus pais, para minha mãe e meu pai. Ele não sabe ler, não sabe escrever. A minha mãe é professora. E ela sempre me colocava o pé no chão. Ela dizia, cuidado, porque você é pobre, é filho de pobre, é muito difícil, odontologia é para rico. E ela tentava me acalmar, mas ela me deixava frustrada em ouvir aquilo. Eu dizia, meu Deus, não, isso não é real, eu vou conseguir. E eu tenho visivelmente a imagem desse dentista chegando, o nome dele é Dr. Canela. Eu Nossa, não você sei lembra até hoje. se ele ainda está vivo, onde ele está, mas eu me lembro muito que ele foi uma inspiração. Eu ficava olhando pelo óculos dele e ficava admirada, pensando, meu Deus, um dia vai ser eu, um dia eu vou chegar lá. E aí foi onde tudo começou. Quando eu fiz 18 anos, eu vim embora para São Paulo, a minha irmã já morava aqui em São Paulo. E eu pedi para minha mãe para vir só conhecer. Minha mãe hesitou, porque ela disse, ela não vai voltar. Já sabia como eu era e realmente. Fui entregar currículos, trabalhei no supermercado como caixa, no Nagumo. Trabalhei mais de um ano como caixa. E aí fui na minha luta, na minha correria. Consegui bolsas pelo governo e entrei na minha primeira faculdade, que foi a pedagogia. Mas foi essa faculdade gratuita, você conseguiu bolsa? Foi, bolsa. Certo. Aí consegui, porque eu tinha noção de que eu precisava ser dentista, mas com um currículo que não tinha nem um nível superior, eu não ia conseguir um emprego maior para me ajudar a pagar. Sabe que uma você faculdade. tocou num assunto assim que eu acho legal a gente falar um pouco mais? Eu tenho uma frase que eu digo assim, primeiro você ganha dinheiro, depois você realiza sonhos. Sabe por quê? Porque às vezes o seu sonho não seja tão tangível naquele momento e você precisa de renda para poder tornar aquele sonho, né, real, né? Então assim, tem gente até que tem hobby que quer tomar como profissão. Eu tenho esse hobby aqui, o músico, né? Eu gosto de tocar, eu queria que isso fosse uma profissão. Jogador de futebol e muitas outras que a gente vê assim meio que é mais difícil de ter essa profissão. Mas se a gente não tiver dinheiro, né, a gente que vem de uma família a mais, que é o meu caso é parecido com você, que a gente vem de uma família de situação inferior, é difícil. Então, você primeiro tem que ganhar dinheiro, você não tem o pai lá para bancar a sua faculdade, você primeiro ganha dinheiro, depois você realiza sonhos. E foi o seu caso, né? Foi o meu caso. E com muito esforço, com muita batalha, eu consegui finalizar a pedagogia. Finalizei em um mês, no outro, consegui de novo outro benefício do governo e entrei na odontologia. Nossa, também foi gratuita? Essa foi FIES. Legal. Esse foi um financiamento estudantil em 100%. E aí eu precisava só me virar para comprar material, que é onde pesa na odontologia. É uma universidade muito cara. E tratamentos também muito caros. Por isso, porque tudo que envolve odontologia requer muito investimento. E você, depois que você se formou na pedagogia, você estava trabalhando na área para começar a odontologia ou não? Não, eu entrei em uma empresa de administração. Mas fez diferença essa faculdade para você entrar nessa empresa de administração? Total, muito. A pedagogia em si, ela fez diferença na minha vida. Para as portas abrirem, para eu conseguir conciliar o entendimento, porque assim, aluna de escola pública, de um interior, de um sertão, precisando de abertura e inteligência. E a pedagogia, ela faz muito isso. E a oratória também, e a né? oratória. Porque vocês leem muito, né? Com
Conta. Então, isso conta para a forma que você vai se expressar, as palavras, a forma, né? Deixa eu já até te perguntar uma coisa. Como você veio do Nordeste, aqui em São Paulo existe um pouco de preconceito. Você sabe disso e você deve ter enfrentado isso. Como que foi para você, assim, entrar no mercado de trabalho e ver como que as pessoas te tratam? Tô te falando isso porque eu já morei lá no Nordeste e eu sofri isso lá, por incrível que pareça. Eu lembro que eu trabalhava numa empresa e o pessoal ficava falando para mim, fecha a porta, sabe? Coisas desse tipo. Eu sempre levei na brincadeira, mas tem pessoas que se doem com isso, né? E eu vejo que aqui em São Paulo existe ainda. Como que foi para você enfrentar isso, esse preconceito na fala, na forma de falar, né? Que é diferente pra gente. Eu sofri preconceito, eu acho que desde que eu coloquei o pé em São Paulo, assim, eu me lembro de muitas situações, porém eu ressignifiquei sem saber, não de propósito, e eu fazia com que aquele preconceito me desse um impulso, eu sentia literalmente uma pesada nas costas. Quando eu sofria alguma rejeição, eu ia pra frente. Sofri muita rejeição na faculdade de odontologia, por 2 motivos. Por 3, né? Uma por ser pobre, bolsista, outra por ser cristã, e aí eu guardo o sábado, às sextas-feiras à noite, eu não iria. Sofri muito com professores, não tenho orgulho nenhum em mencionar onde eu me formei, eu não falo qual é a faculdade, justamente porque eu sofri muito preconceito, tanto religioso quanto da minha origem, né? Mas foram lutas que me motivavam e eu dizia assim, eu vou mostrar para todos eles que o jogo vira, e às vezes eu vou estar do lado de cá. E assim aconteceu. Muito legal isso, Hanna, porque você se vitimizar, né, das coisas que você recebe negativamente não te leva para lugar nenhum, pelo contrário, te atrasa a vida, né? Então você pegar isso como um impulso de falar, nossa, se a pessoa falou que eu não sou capaz, eu vou mostrar que eu sou capaz, né? Foi mais ou menos isso, né? Sim, e me motivou de verdade. Eu tenho alguns professores que eu guardo com carinho no coração. Sei que eles sabem do meu sucesso hoje, porque eu me considero uma pessoa de sucesso, comparado a algumas pessoas que se formaram junto comigo, que estão na batalha também. Eu sinto que eu estou um degrau a mais. Então, assim, eu sei que alguns professores com certeza contribuíram muito e hoje são orgulhosos de mim. Eu não generalizo, mas eu sofri muito preconceito em empresas de... comia farinha com água, agora quer o quê? Quer pedir o quê? Quer exigir o quê? Escolha na faculdade mesmo, ou você escolhe entre a ciência ou Deus, ou é melhor você abrir mão e se retirar. Fui chamada no 7º semestre a não me rematricular, porque tinha chegado o fim da linha. Gente. Eu precisava ir à faculdade às sextas à noite, sim. E a minha resposta foi, Deus proverá. E Deus proveu de uma forma tão grande que na segunda-feira seguinte, o coordenador do curso tinha sido tirado do cargo, entrou uma nova coordenadora e ela abriu as portas para eu terminar o meu curso à tarde, nas sextas-feiras. E Deus foi cuidando de tudo. É muito importante o que você está falando, Hanna, porque as pessoas elas pensam muito no preconceito só na questão, às vezes, da região, ou às vezes também da cor, né? Mas tem uma intolerância religiosa também. Enorme, né? Enorme. Então as pessoas veem no que você crê e elas te julgam por aquilo, né? Você crê nisso, então você é assim, ou até te julgam isso como uma fraqueza. Sim. Né? Eu também passei por isso na faculdade, né? De não poder fazer as provas, não que eu não possa, né? Foi uma escolha minha, né? Sendo que a gente sabe que tem uma lei para isso, né? Que não pode ter essa intolerância. Todas as pessoas têm que ter oportunidades iguais, né? Mas como você falou, foi um impulso para você, foi um né? Impulso. Você conseguiu se formar, né? Tudo foi com muita luta e exatamente para concluir a sua primeira pergunta, tinham muitos alunos ali formados comigo que hoje são grandes profissionais, que hoje estão realizados assim como eu, mas Débora, na hora que eu peguei aquele certificado na mão, não tinha ninguém ali mais feliz que eu, não tinha, mais realizada, porque é a luta, a vitória é muito maior. Sim. E eu sou grata, eu passaria por tudo em dobro para estar ali. Só não precisa chorar. Ela ficou emocionada. Não, mas eu entendo, realmente é muito forte. Eu passei uma situação, eu já trabalho na área há muitos anos, né? Mas eu passei uma situação que eu fui dar uma opinião e a pessoa me falou assim, mas por que você está falando isso? Você é contadora? Eu falei, sim, sou contadora. Qual que é o CRC para eu consultar?
Nossa, isso acabou comigo. Eu falei assim, gente, eu preciso mostrar o meu registro para que a pessoa confie na minha palavra. Então, assim, quando, infelizmente, né, o diploma, ele traz pra gente, né, uma autoridade diferente na sua área. Eu sei que é necessário mesmo ter o registro, né, isso é importantíssimo. Na minha área, a gente consegue, né, trabalhar sem o registro, mas sem o registro a gente não tem respeito nenhum, né? Então tem esse preconceito. Mas muito legal, adoro ouvir essas histórias. Segunda pergunta aqui que eu quero te fazer. Eu te acompanho aqui nas redes sociais, né? E você tem algumas áreas que a gente já tinha comentado, que é a odontologia, a estética, a educação e também o comércio de produtos estéticos, né? Dessas 4 áreas, o que mais te encanta? O que faz mais brilhar os seus olhos? E você pretende definir um desses caminhos para você seguir daqui para frente? Um é a ramificação do outro. A harmonização, ela me escolheu. Eu não caminho conforme a boiada. Eu não vou conforme a boiada. Se eu fosse, eu não estaria na harmonização. Porque hoje ela tá bem popular, todo mundo tá fazendo, o nicho abriu para outros profissionais, não apenas dermatologistas e cirurgiões dentistas, mas quando você tem certeza de que aquilo que você faz é a motivação maior para aquilo, é o amor, é a dedicação, você se sente bem. Eu acabei de chegar de João Pessoa, atendi 2 pacientes e vi pra gente gravar o podcast. Se eu não tivesse amor e não fosse escolhida pela harmonização, eu não teria atendido, por exemplo, eu teria vindo então, só até aqui. Então tem um propósito por trás disso, né? Tem. Não é só a sua profissão e o dinheiro, tem um propósito em trazer alguma experiência para aquelas pessoas que você atende. Exatamente. E quando a harmonização me escolheu, ela me escolheu no primeiro dia de faculdade de odontologia. Sério? Não existe essa especialidade. Inclusive, os professores são bem ariscos com relação a isso. Eles querem o cirurgião dentista apenas na cavidade oral. Mas eu entrei com o sentimento de que eu iria fazer algo a mais. Eu não iria ficar apenas em cavidade oral. E aí a harmonização já era aquilo que vinha plantado. Assim que eu saí da faculdade, a primeira especialização em São Paulo foi a turma que eu entrei. Eu entrei na primeira turma. Legal. Isso tem um pouco a ver com o seu estilo de vida, porque você é uma mulher muito vaidosa, né? E você se cuida bastante. Isso tem um pouco a ver com isso ou não? Sem dúvidas. Eu tenho dó do envelhecimento, da velhice precoce. Eu acho muito bonito. Os meus pais são idosos, eu acho muito bonito, mas eu conseguia enxergar que, me conhecendo, eu não queria chegar com 40 anos, 45 anos, de um jeito muito deficiente. E eu encontrava pessoas da minha família, ainda mais em região com muito sol, que estavam, assim, aparentemente tristes pela aparência. E eu me imaginava, eu me enxergava com 45 anos e pensava, eu não quero, e eu preciso fazer alguma coisa para que isso cuide da minha saúde mental, porque vai muito além do que você vê. Ajuda na autoestima, né? Total. Muda a vida da pessoa. Na né? segurança, aonde você se porta, aonde você vai, com quem você fala. Quando você se sente bem com o que você tá vendo, isso é o suficiente para você. Você consegue se blindar do que vem de fora. Então, estética para você é o seu queridinho dos ramos que você trabalha. Ela me escolheu. E aí, como é uma ramificação, eu amo o que eu faço e estudando em alguns cursos que também fiz, identifiquei algumas deficiências. Identifiquei que é por dinheiro exclusivamente. Olha, a área da harmonização é o terceiro boom da odontologia. Então, vamos lá. Ganha dinheiro com isso, faz dinheiro com isso. E eu comecei a entender que eu sigo um princípio que não é apenas isso, que eu preciso muito, é necessário, mas abdicar das minhas filhas, abdicar do meu descanso, abdicar da minha paz, única e exclusivamente por dinheiro, não vale a pena, né? Eu vou adoecer. É só dinheiro, né? Eu vou adoecer. Outra coisa, rede social mostram pessoas que trabalham com harmonização de jatinho e bolsa de 50 mil reais. É verdade. E isso eu disse, calma, tem alguma coisa muito errada e que se eu tenho poder, nas mãos, eu vou fazer algo pelas pessoas que estão entrando agora. E aí vem a parte que já sou professora de formação.
E entrei no meu mestrado. Sou procurada por alguns profissionais da odontologia que gostam dos meus resultados e querem um toque, uma dica. E aí eu juntei tudo. Aquilo que eu não quero, que eu não gostei de receber em cursos, com aquilo que eu não quero que as pessoas levem como norma de vida, a minha facilidade em passar isso, o meu amor por passar isso. E aí o meu nicho é lecionar, com certeza, cursos VIP, cursos em instituições, passar além do que essa harmonização é pregada no dia de hoje. Sim. E você falou uma coisa bem importante, que a gente que entra na área de empreendedorismo, a gente precisa de uma pessoa para mentorar. Isso. Uma pessoa que já tenha passado por aquele processo e que possa dar passos para a gente além do que nós estamos traçando. Então, assim, você escolher uma pessoa que está num nível maior que você e você tem uma dúvida e você ligar, faz toda a diferença, né? Sim. Você não acha? E assim, eu quero fazer isso, Débora, porque as pessoas, elas começam a reter muito para elas. E quem é o meu aluno, eles entendem que eu levo além. A aula é de bioestimulador de colágeno. Ele vai sair sabendo de muitas outras coisas, porque eu quero que ele abra os olhos e eu quero doar tudo aquilo que eu sei. Se eu pudesse, eu doaria até mais. É que o tempo não vai, sabe? Sim. Porque eu não vejo uma concorrência de mercado. Eu vejo pessoas que precisam darem as mãos e vai ter espaço para todo mundo. Nossa, você falou uma coisa que eu concordo muito, Hanna. Hoje, assim, eu tenho alguns profissionais que também me procuram para perguntar algumas coisas, como também eu procuro alguns profissionais para perguntar. Mas você dividir conhecimento te dá muito mais prazer, muito. Né? E você vê uma pessoa que está evoluindo por conta de uma ideia que você deu, de um insight seu, é prazeroso para nós também. Isso não faz diminuir o nosso conhecimento ou... né, diminuir a quantidade de clientes. Pelo contrário, tem mercado para todo mundo, né? É apaixonante. E parte do princípio, por isso que eu sou muito grata, parte do princípio de alguém que verdadeiramente vive o cristianismo. Sim. Por quê? Eu tenho 33 anos, média de vida 70, certo? Vai passar. Todo mundo precisa estar apto. Eu quero continuar viva em outras pessoas, em outras gerações, e eu quero ser lembrada. Eu tenho professores que eu aprendi a ler, que eu lembro dela. Eu falo, eu aprendi com a tia Késia, eu aprendi com a tia Selma. E isso legal, eu quero, né? Sabe? Eu quero ser lembrada Sim. por isso. Nossa, eu tinha receio de fazer, eu não conseguia fazer. Eu colocava a mão e não... E aí eu tô com essa segurança por quê? Porque a Ohana veio e pegou na minha mão e fez. Eu quero ser lembrada por isso. E a vida vai passar para todo mundo. Sim, isso verdade. É um princípio. Você não é eterno. E não é em São Paulo, não é em João Pessoa que eu seria a última pessoa. Deixar um legado, né? Deixar um legado. Já que você falou em São Paulo e João Pessoa... Hanna, você tem um consultório em São Paulo e você tem um em João Pessoa. Você atende em São Paulo, você atende em João Pessoa. Às vezes eu tenho a impressão que você mora no aeroporto. De tanto que eu te vejo no aeroporto. Como que é essa sua vida louca, assim, de se dividir entre São Paulo e João Pessoa, com relação à sua família? Eu tenho lido algumas coisas e tentado evoluir como pessoa e entendendo que a vida é hoje. E eu consigo me dividir exatamente assim. Eu não sei o próximo passo. Eu escolhi voltar para João Pessoa por N motivos, para Paraíba, né? Tá, então me fala alguns deles. Quais são? O primeiro motivo está no topo, o encontro viver com os meus pais, o reencontro com os meus pais. Que quando eu cheguei em São Paulo, eu disse, são 10 anos aqui. Eu preciso correr, porque com 10 anos eu tenho que voltar. Eu não admitia receber uma ligação dizendo assim, venha enterrar os seus pais. Nossa, eu não aceitava. E eu pedia todos os dias, nesses 10, 12 anos que eu estava aqui, Senhor, não me deixa voltar para enterrar os meus pais. Então você, na verdade, a sua vinda para São Paulo era para você encontrar oportunidades e crescer como pessoa, mas você sempre quis voltar para lá. Sempre quis voltar. Desde que eu cheguei aqui, todas as pessoas que têm convívio comigo sabiam. Eu estou aqui porque essa cidade vai me dar todas as oportunidades que a minha terra não tem ainda. E você aproveitou bem, né? Todas. Sugou bem em São Paulo, né? E assim que eu consegui voltar, e aí aconteceu um fato que meu pai sofreu um acidente grave. Nesse acidente ele perdeu o braço. Nossa. Foi amputado. Minha mãe, para segurar a barra sozinha, já idosa, com mais de 70 anos. E eles moram sozinhos. E eles moram sozinhos, com um neto, né? Eu falei, filha, só eu aqui que poderia me desdobrar. E aí era isso. O plano do meu coração já estava
certo que eu voltaria, mas talvez pela correria que nós estamos vivendo, e aí pandemia que veio, a gente vai adiando os projetos. Sim. Aconteceu isso com meu pai, que é a minha base, é o meu amor, eu vivo por eles, eu disse, volto agora. Volto, não tenho o que fazer. Então foi nesse momento que seu pai foi amputado que você sentiu a necessidade de estar perto dos seus pais? Mais perto, porque eu ia a cada ano lá. Quando meu pai foi amputado, eu peguei uma máquina de laser que eu tinha comprado quando eu me formei, coloquei dentro da bolsa, fui para dentro da casa dos meus pais e trabalhei ilegalmente. Porque eu precisava pagar as passagens e precisava ir todos os meses, porque meu pai estava caindo já num processo de tristeza por conta dessa perca. E eu comecei a atender dentro do quarto do meu sobrinho, fazendo tratamentos para melasma, laser, o que eu podia fazer para me ajudar nas passagens, eu fazia. Foi quando as oportunidades, a cidade começou a ouvir falar que tinha alguém que levou para lá algo que as pessoas tinham que se deslocar para fazer, as portas começaram das clínicas a se abrir, eu comecei a ir com mais frequência, e aí tudo foi se encaminhando para, pode voltar. E aí, voltei. Segundo motivo maior, tenho uma filha de 13 anos. Todos nós sabemos como estão os jovens nessa idade. Sim. Não é um caso isolado. Eu sei que todos os pais estão passando por dificuldades, exceto um ou outro, e que bom que não. Referente à pandemia, eu costumo dizer que quem ela não matou, ela tentou destruir o lar. Né? Verdade. E aí ele vai direto... Deixou reflexo em todo mundo. Deixou. Né? E aí a minha filha não podia mais ficar sozinha, trancada em um apartamento como foi criada aqui, porque a Lavínia foi criada assim, mais sozinha, para eu poder correr atrás desse meu sonho de voltar. E aí tive uma bebezinha na pandemia. E disse, não, agora eu vou criar. Muitos bebês nasceram na pandemia, né? As pessoas não tinham muito o que fazer. Não tinham. Era propósito. E aí eu falei, agora essa daqui também eu vou criar com os avós. Eu vou criar como eu fui criada, com o pé no chão, brincando. Eu vou devolver essa felicidade ao meu pai, à minha mãe. Eu vou criar as minhas filhas lá. E tem um marido que me apoia muito, não pensou duas vezes. É minha base também ele. E aí ele falou, você quer, a gente vai. E estamos aí, então, nessa luta ainda. Porque uma mudança, ela acarreta muitas outras coisas, né? Abrir mão de muitas coisas. E aí a correria se torna ainda maior, né? E eu preciso vir, porque São Paulo é onde eu tenho um consultório. Tenho pessoas que gostam do meu atendimento e que querem continuar comigo e que eu preciso continuar com elas até me firmar, me fixar bem e não precisar vir tanto a São Paulo. Então sua intenção é que aos poucos você vá deixando de atender em São Paulo e fique... Isso. Eu tava vindo a cada mês para São Paulo, agora eu tô vindo a cada 2, aí vamos deixar umas 3 vezes por ano, né? Já que você contou com relação à sua família, né, eu já queria te perguntar isso. A gente como mãe, esposa, né, para nós é muito difícil essa parte do empreendedorismo, né? Porque a gente tem mais obrigações que os homens, tradicionalmente, né? Sim. Temos mais obrigações que os homens. E eu queria saber de você como que é essa sua relação com a família, esse seu deslocamento, né, a tua empresa, seu marido, como que ele encara tudo isso, as suas filhas, como que elas sentem vendo que você está viajando o tempo todo? O que é a família para você neste momento, como empreendedora? Como empreendedora, não deixa de ser difícil abrir mão, por exemplo, de deixá-las até 5 dias sem aparecer em casa, ou de deixá-las até doente, colocar outras pessoas para cuidar, para que eu possa correr atrás, de deixar o meu esposo. Existe sim aquele peso, aquela dificuldade, mas quando eu coloco na balança que se fosse diferente, o peso seria maior, eu não estaria feliz, e eu não estando feliz, eu não consigo me doar para as minhas filhas, sim, muito menos para o meu marido, eu seria uma pessoa frustrada, porque essa vida que eu escolhi é a vida que eu gosto de viver. E aí eu penso primeiro em mim. E como isso aconteceu? Quando você se depara com uma filha na pré-adolescência, e você vê que tudo mudou muito, é onde você pensa assim, bom, eu preciso agora olhar para ela, mas eu também tenho que olhar para mim, porque eu não consigo apoiar um filho, um marido, ou que seja os meus pais, se eu estou frustrada me doando unicamente para eles. Exatamente. E eu não aceitava isso. Então,
Para mim, é tudo muito bom, de verdade. O meu relacionamento com a minha família, quando eu estou com eles, nós aproveitamos de verdade, nós temos momentos juntos, de lazer, de conversa, de desligar um telefone, de passear. Eu moro literalmente em frente à praia. Ai, que delícia. Então, eu consigo tomar um café com os meus filhos, minhas filhas, sem ter que gastar um transporte ou horas para ir em algum lugar. Qualidade de vida, Qualidade de vida. Então, eu tenho qualidade, eu tenho tempo. E então, eu sou muito, muito rica com relação a isso. Porque eu tenho exatamente o que eu precisava ter. Foi o que eu tô indo buscar e eu tô achando lá. E aí, esse processo de vir, de estar dando aula, isso é assunto para quando chega. Como que foi? Sim. E como que foi aqui? Ai, que legal. E aí a gente vai se unindo assim. Você tocou num assunto interessante com relação à família, mais para o lado da mulher, né? A gente vê, pelo menos eu tenho visto assim, muitas mulheres que pregam o empoderamento, né, o empreendedorismo feminino como uma coisa solitária. Para eu ser uma empresária bem-sucedida, para eu ser empoderada, né, para eu ser uma mulher exemplo, eu tenho que ser sozinha. Né? Eu vejo poucas mulheres bem-sucedidas profissionalmente que têm uma família estruturada. E esse foi um dos motivos que eu te chamei aqui, porque você consegue conciliar isso. E eu me identifico com você com relação a isso. Porque é lógico que se você tem muitas coisas para você cuidar, alguma coisa vai ficar em segundo plano. E o legal, assim, o que eu acho forte numa mulher, o que é realmente um empoderamento, é você conseguir conciliar todas essas áreas. Você conseguir ter uma espiritualidade em dia, você conseguir ter a sua família em dia, conseguir ter uma empresa em dia e todas as coisas conectadas de forma que você se sinta bem, né, e consiga oferecer essa felicidade para sua família, né? Isso é importante. É isso. E é quando você entende que você é você. Débora é Débora. Aí Débora também é mãe, e Débora também é esposa, e Débora também é amiga. Quando eu comecei a entender isso, que eu sou eu, e aí sim, eu sou a filha dos meus pais que quer dar uma qualidade melhor de vida e quer viver isso com eles, que aí eu sou esposa e sou mãe. Quando eu consigo me colocar em cada caixinha e entender que a primeira pessoa a ser cuidada sou eu, e eu consigo me posicionar com relação a isso de maneira forte, e não é fácil. Então, Carlos, que é o meu esposo, eu sou a Ohana, e eu preciso disso, disso e disso para que eu possa ser a melhor esposa possível. A Aurora, a Lavínia, eu sou a mãe de vocês, mas antes eu sou a Ohana. Muito bom. Aí já emendando aqui no outro assunto que eu já ia te perguntar sobre isso, você trabalha com estética, né? Só que você é uma mulher cheia das correrias. Como que você consegue tempo para se cuidar, para fazer sua unha, para fazer seu cabelo? Pode parecer um assunto meio banal, né? No tanto de tantas coisas fortes que a gente está falando aqui, mas para mim isso faz muita diferença, porque quando você até falou isso, quando você se sente segura, né? Que você tá segura, você tem um posicionamento diferente. Uma das coisas que eu fui percebendo conforme eu fui trabalhando na área do empreendedorismo, que o nosso tempo é dinheiro. Então, tem coisas na área da estética que eu abandonei. Não que eu abandonei, mas que eu vi outras coisas que seriam prioridades. E eu fui me redescobrindo nessa parte. Falei, eu consigo ser bonita em pouco tempo. Mas o nosso tempo é escasso. Essa semana mesmo eu faço unha aqui no escritório mesmo, a minha colaboradora que faz. E a gente vai ajustando. E você, como que você consegue conciliar isso? E quão isso é importante para a tua imagem como empreendedora? Olha, se você tivesse me perguntado isso nos bastidores, parecia que tinha sido combinado. Tem exatos 1 ano que eu não pintava mais as unhas. O que eu fazia? Cutícula, cortava e uma base quando dava. Por quê? Nós observamos muito a outra. E o paciente ia direto na minha unha e via a unha descascada. Era a primeira coisa. E isso me incomodava. Talvez para ele não. Ele estivesse olhando só porque eu gesticulei. Mas você não se sente segura, Mas eu né? não me sentia segura. Que não tava em dia. E realmente não há problema em fazer todas essas coisas. E é bom, eleva a autoestima da gente. Mas existe tempo para todas as coisas. Sim. E quando você escolhe seguir um projeto e um plano, algumas coisas têm que ficar para um segundo plano. Algumas coisas eu precisei tirar. E fui me readaptando. Agora, recentemente, eu senti a necessidade novamente de fazer a unha, de pintar. Mas assim que aquilo demanda um tempo que vai me prejudicar,
eu removo e não tenho problema algum com isso. As unhas, eu acompanhei a minha filha, adolescente, queria fazer uma extensão. Falei, eu vou com você, pinto a minha unha enquanto estou lhe aguardando. Foi um momento que eu achei para estar com a minha filha adolescente. Sim. Agora, uma coisa que eu costumo fazer e dá muito certo na minha rotina é viver o círculo circadiano como ele deve ser feito. Então, a noite para mim foi feita para dormir. 5 horas da manhã eu acordo. Nossa, mas você dorme cedo também? Eu durmo cedo e quando eu não durmo cedo, eu já levanto cedo por conta disso. Sim, porque já tá acostumada. E aí eu tenho esse tempo. 9 horas da manhã eu já levei a mais velha na escola, já fui na academia, já passei no mercado, já tô tomando café para ir trabalhar. A minha escolha foi essa. Descansar à noite por N motivos, porque se eu não tenho um sono bom, não tem harmonização que segure, viu, meu amor? Exatamente. Não dá. E eu preciso fazer isso. E eu sou muito assim, eu sou diurna. Consegui fazer, então, com que a minha bebezinha entre no meu ritmo. Quando ela não entra, ela tem pai, o pai cuida e eu vou dormir. Eu não abro mão. Mas aí, o tempo, a programação desse tempo, das 5 às 9, eu consigo resolver muita coisa. Aí cortei o cabelo curtinho, já pra facilitar e consigo fazer algumas coisas aqui. E você também faz os seus procedimentos estéticos? Você consegue passar um bom tempo sem maquiagem, Isso, por exemplo? Vou tratando disso. À noite, para dormir, tenho cuidados com o meu rosto, uso bastante protetor solar e vou fazendo isso. Gosto de me cuidar, mas abro mão de não estar dormindo no horário que eu poderia estar me cuidando. Muito legal. A gente fez aqui um meio de campo, né, numa parte mais pessoal, né, da Ohana. Agora a gente vai falar já, indo para o final, falar um pouco da parte empresarial mesmo. Eu te acompanho nas redes sociais e eu acho que você tem um perfil muito legal nas redes sociais, né? É uma rede ativa, você sempre está ali postando sua rotina, os seus princípios estão lá. E eu queria saber se isso está relacionado com a sua estratégia de marketing, se você tem uma estratégia em volta de tudo isso. Qual é a sua estratégia para se vender a sua imagem, a sua pessoa e a sua empresa? Desde que começamos a conversar aqui, estamos sendo totalmente verdadeiras, né? Sim. Tudo que falei aqui é pura verdade. Uma grande verdade, eu não suportava rede social. Sério? Não parece. Pois é. E estou sendo muito verdadeira. Por quê? Porque eu conheço pessoas do meu ciclo, do meu convívio, que não são nada, absolutamente nada daquilo que divulgam. E isso começou a me deixar com receio daquilo. Mas a gente percebe, não sei se você tem essa sensibilidade, mas eu tenho essa sensibilidade de quando a pessoa não tá vivendo aquilo que ela mostra, é muito ruim. Né? E aí eu me precipitei em julgar as redes sociais, porque era muita mentira que eu via em volta. As pessoas usavam para atacar outras, para humilhar outras, com coisas muito pequenas, mas que ferem, acredite. Às vezes você, sem intenção, você fere. E com intenção, você fere 2 vezes mais. Sim. E aí a pessoa publicava uma foto ou algo porque ela iria humilhar aquela pessoa que não tem aquilo. Eu comecei a tomar uma certa aversão e eu não era adepta à rede social. Você está falando de ostentação? Também, isso. E eu não era adepta a isso, justamente por conhecer pessoas que são verdadeiras mentiras e conviviam ao meu lado. Até que eu entendi que eu precisava era aprender com isso. E se eu quero transformar o mundo onde eu ando, aonde eu estou melhor, eu tinha que começar por ali. Sim. E aí eu resolvi entrar na rede social sendo eu. Tudo que você vê ali, tudo que eu gravo, que eu falo, que eu posto, é exatamente o que eu estou sentindo. E dá pra perceber, viu? Dá pra perceber. Se eu não estou sentindo, eu não vou colocar. Eu sou literalmente aquilo. Eu resolvi passar a verdade e muita gente sente essa verdade. Mas você tem uma intencionalidade em cada post seu ou é só a sua verdade? Isso, tenho. Aí, junto com isso, eu entendi que eu comecei a crescer nas redes sociais. Comecei a atender algumas pessoas que tinham um conhecimento, começaram a me indicar. Cabeleireiro, que tem muita clientela, fazia comigo, me indicava. Eu comecei a ter visualizações. As pessoas começavam a procurar meu trabalho, outro tipo de
pessoas que trabalham na área, por exemplo, você ia lá, me marcava, outras pessoas viam. Eu comecei então, eu entrei com a equipe de marketing. Ah, você tem uma equipe que faz isso pra você. Eu tenho uma equipe de marketing que montam aqueles posts. Mas eles não te manipulam, não, vamos dizer assim, não te aconselham sobre postura, não. Eles só fazem as suas artes. Eles amam minha postura. Sério? Eles adoram. No meu history... Ô, Vitor, você ama a minha postura? Não pode falar, Vitor, eu quero saber. Porque ele que faz nos meus posts, né? Eu quero saber se ama a minha postura. Eles comemoram, eles me chamam e falam ai, que delícia, que isso, que aquilo. Tem um apoio. O meu feed, eu não mexo mais. Existe uma separação do feed quando eu mexia para onde eles começaram a mexer, que foi justamente nessa minha mudança para João Pessoa. Cheguei em João Pessoa e falei, bom, agora eu preciso ser conhecida aqui, né? Sim. Porque não sou. E aí entrei com essa equipe de marketing e elas montam toda a estratégia do orgânico para mim. Então elas montam o meu Instagram, foi ficando mais profissional, mas sempre dizendo, sinta-se à vontade no seu history, porque você traz as pessoas pelo que você é. Sim. Assistindo você, eu gosto. Então, não se torne o robô que o feed vai trazer. Porque o feed vai trazer mais informação. E eu preciso que você seja você. E essa é a nossa estratégia. Para chamar para o meu feed, eu sou eu mesmo no meu history. Legal, parabéns. Só elogios para você, viu? Porque realmente eu te acompanho. É um conteúdo muito legal mesmo. Bom, a outra parte que eu quero perguntar para você, Ohana, eu ouço muito das pessoas que fazem faculdade que quando sai, pessoas inclusive da odontologia, quando sai de lá, sai preparado para ser um dentista, mas não sai preparado para ter um consultório. Na parte administrativa, eu falo. Como registrar um funcionário? Até você comentou comigo esses dias com relação a salário maternidade. Que maquininha que eu vou usar, como que eu vou emitir nota fiscal, precisa ter um CNPJ, qual é o ramo de atividade que eu vou utilizar. Você imaginava que você ia enfrentar isso? Se não ou se sim, como que você tem enfrentado essa parte burocrática que não é o seu ramo? Como que você tem enfrentado essa parte da administração como gestora do seu negócio? É a que me tira o sono. Sério? Sim, é a que me tira a paz. Pronto, me pergunta o que tira a paz? O setor administrativo. Eu não sei o que é 2 mais 2 e não tenho medo de dizer. Eu sou péssima. Eu chego a falar assim, eu sou analfabeta literal com relação ao administrativo. Aí pensa, compra um consultório, tem que fazer tudo isso que você sabe mais um pouco, sem saber para onde vai, nem mensurar custo de hora de cadeira. Pelo amor de Deus. Precificar os seus serviços, né? Como é que você fez isso? Pesquisa, você foi falando com as pessoas que estavam à sua volta? Busca de mercado para precificar. Comecei a fazer tudo errado, porque busca de mercado vai muito além do preço do ácido hialurônico, porque não é o preço do ácido hialurônico, é tudo isso que envolve o injetor do ácido hialurônico. Sim. Até eu entender isso, tem pouco tempo. Tem os custos fixos também que você tem que incluir no seu produto, né? Porque é muito difícil, o que eu percebo, assim, na questão da precificação de alguns clientes, inclusive, que eles veem o dinheiro entrando, né? E aí vai vendendo o produto, às vezes coloca 50% do produto que eu compro, vendo aí um lucro de 100%. Mas só que não é só o produto, tem várias coisas envolvidas, tem aluguel, tem funcionário, muitas coisas. Então, para precificar é uma coisa muito complexa, é muito complexa. E assim, como todo mercado, esse também banalizou muito. E aí as pessoas começam a vender gato por lebre, e aí começam a vender, por exemplo, a toxina botulínica, o famoso Botox, a preço de banana, em 10 vezes de tanto, e aí querem que eu entre nessa linha, e se você não tiver um entendimento, se eu não estivesse buscando, por isso que eu digo, se puder investir em estudo, estude. Porque aí você é o seu valor. Sim. Então, a primeira coisa que o meu paciente vem, quando ele vem, que ele me procura, ele vem por mim. Ele não vem pela marca da toxina que eu uso, a marca do preenchedor. Porque o maior valor que eu agrego agora aos meus tratamentos é o meu. Sim. É as minhas viagens para Curitiba, para um mestrado. O seu custo, né? É o meu, isso, né? São as minhas noites que eu tenho que abdicar para estudar muitas vezes. É o meu dia inteiro com a agenda fechada para montar protocolo. E aí eu comecei a entender, eu tenho valor. Calma aí. E é um questionamento muito grande. Quando eu chego para dar aula, tá todo mundo desmotivado, desanimado. Não, mas eu falo, é porque tá todo mundo entendendo errado o negócio. Sim. Tá errado. Calma aí, vamos entender o nosso valor. E aí eu comecei a
me dá literalmente esse valor financeiro. Mas questão de administração ou terceiriza... Mas seu marido é administrador, né? É a minha sorte. Aí ele te ajuda. Me ajuda muito. Ou eu terceirizo isso para ele e para outras pessoas. Mas ele também não tem tempo, porque ele tem um negócio dele, né? Que aí é aquela luta. Mas ele administra muito bem essa questão, pelo menos da precificação e daqueles boletos que vêm, que você... Eu não dou conta. Se tiver que deixar na minha mão, vai vencer tudo. Essa parte administrativa, quando você tem alguma dúvida, quem é que você procura? A contabilidade. E eles te posicionam, olha, essa é a forma legal de você fazer, porque eu vejo assim que alguns empreendedores, eles ainda têm esse bloqueio, que acha que a contabilidade é só para entregar impostos, folha de pagamento e acabou. Mas, na verdade, o contador, ele tem um papel muito importante na área empresarial, que é dedicar para esses clientes dele o tempo de mostrar como que se faz um negócio. Porque o contador, você é uma profissional da área da odontologia. Nós somos o profissional da área do empreendedorismo. Então, a gente sabe como que abre uma empresa, como que funciona uma empresa, como que você dá lucro. Então, o contador ele foi feito para isso. Né? Então, o correto seria que os empresários, quando tivessem esse tipo de dúvida, recorressem ao contador. Mas esqueceram de avisar para os contadores. Não são todos, não generaliza, esqueceram. Né? Mas esse seria o ideal, né? Esse deve ser o mundo da Disney encantado que a gente sonha. E assim, quando encontra, tem que agarrar. Deixa eu falar uma coisa para você. A área contábil, ela tem vamos dizer, um divisor de águas, né? Antigamente a gente até brinca, fala que tem os contadores dinossáricos, né? Que são da época da pedra. Então eles tinham mesmo essa função, né? Eu mando o imposto, eu mando a folha de pagamento e acabou. E você me paga e acabou. Hoje a gente tem uma outra área que chama consultiva, que é a contabilidade consultiva, que é instruir os empresários a ter uma empresa lucrativa. Né? Então, essa deveria ser a função dos contadores. Né? E isso, não é o mundo da Disney, viu? Isso deveria ser regra, existir. Né? Mas é ainda a minha base, né? Porque, sinceramente, sozinha, eu não teria conseguido e eu não conseguiria administrar. Porque eu trabalho manualmente. É diferente. O meu marido é administrador. Ele trabalha aqui. Então, é um segmento dele. Mas eu não consigo parar para entender que entrou X valor, e é diariamente, porque você trabalha diariamente, e aquele custo é isso, né? Isso é custo, isso é despesa... E aí declarar nota, enfim, gerenciar você não quer se preocupar com isso, né? Não Porque dá se você colocar a sua cabeça nisso, você não consegue dedicar o seu negócio. Não, né? Por isso que a importância de você delegar essas funções. Porque se você quiser começar um negócio fazendo tudo sozinho dessa forma, no final você nadou e morreu na praia, com certeza absoluta. Sim, você fica ali se importando, gerando renda e no final o negócio não dá lucro, aí não adianta, né? E aí tem que mudar KINAI, você abre eu já estou na área da docência, aí meu KINAI tem que mudar, eu vou saber mudar, mulher, KINAI. Tem que ter, né, o profissional. Tem que ter. A gente está chegando quase no final, eu vou te fazer uma pergunta com relação ao seu futuro. Como você vê a Ohana lá na frente? Quais são os seus sonhos? Não com relação à sua família, assim, a parte pessoal, a parte profissional. Como que você vê a Ohana lá na frente? Eu me vejo exatamente como eu quero hoje, eu sonho hoje e eu já sei que isso vai acontecer. Me vejo cercada de pessoas, instruindo, ajudando, mostrando para elas como deve se viver, como deve se trabalhar, doando tudo aquilo que eu sinto, que eu dou para os meus pacientes, sendo muito bem paga por isso, muito bem valorizada, sendo chamada, sendo honrada pela minha profissão e fazendo a diferença na minha área. Que legal, parabéns. Vamos para polêmica? Eita, vamos. Vamos para fofoca? Vamos beber água. Bebe uma aguinha. Quem te acompanha nas redes viu que você, há um tempo atrás, teve uma influência... um envolvimento ali nos BBBs, né? Você chegou a fazer um procedimento estético numa ex-BBB. Eu queria que você falasse um pouquinho como que foi o seu relacionamento com a Fly e no que acabou isso.
Conta essa história pra nós. A Fly, ela é da mesma cidade que eu, né? Ela morava na mesma cidade que eu, Nova Floresta, na Paraíba. E nós nos encontramos pouco antes dela entrar no Big Brother. Eu fiz a harmonização dela justamente para ela entrar. Então você não conhecia ela antes, você conheceu? Isso, nós não tínhamos nenhum vínculo, não conhecia, não tínhamos nos encontrado. Mas a cidade é muito pequena e eu estava lá, ela me procurou. E eu fiz essa harmonização, assim, 15 dias antes dela entrar na casa. Já em dezembro ali, ela ia entrar em janeiro e já em dezembro nós fizemos essa harmonização com todos os tipos de procedimentos que eu conseguia ali. Então fizemos uma lipoenzimática na papada para melhorar ângulo, fiz o preenchimento labial, que é uma das polêmicas maiores, porque ela... Desde que ela entrou na casa, ela disse que nunca fez preenchimento labial, eu já tinha feito antes de entrar. Fizemos toxina botulínica, preenchimento de olheira, alguns ângulos, enfim. Eu harmonizei ela pouco tempo antes de entrar. E assim, quando você faz uma harmonização que requer muita coisa, você fica inchado, o resultado não é imediato, não tem aquele imediatismo, então tudo vai... seguindo conforme o seu organismo responde. Aí a Fly entrou e eu, muito feliz e esperançosa de que isso fosse um divisor de águas, que foi aquilo que ela me prometeu, né? Via o WhatsApp e tudo. Ela falou, olha, estou muito feliz, obrigada por tudo. E eu ganhando força lá dentro, você ganha força aqui fora. Vestir a camisa justamente porque... Do nada, né, com a providência, cai um bebê da minha cadeira. Então, isso daí é o que a gente quer realmente para entrar na mídia, para ter seguidor, para ter reconhecimento. E não tem problema nenhum nisso, né? É uma troca, né? É uma troca, sim. E eu não tinha condições financeiras para arcar com alguém que saísse de lá, já grande, já disputado por grandes nomes, né? O Dr. Vioto, que ele é o primeiro, assim, que quando sai todos vão até ele, porque ele já é um homem grande. Então, é isso mesmo, o caminho dele foi galgado e ele está colhendo aí. Então, eu criei muita expectativa e muita esperança e vesti literalmente a camisa, até sem saber realmente quem era, mas não Você por chegou amizade. Aí pro Rio de Janeiro, né? Sim. E assim, não por amizade, por nada, mas realmente por uma troca, um combinado. Só que as coisas, elas tomaram outro caminho. E quando a Fly saiu do Big Brother, eu fui buscá-la, porque estava no meio da pandemia. A mãe não podia vir, tudo. Eu fui até o hotel, busquei, fiquei muito feliz. Ela não me pediu para fazer isso. Eu fiz justamente porque eu queria também... Eu cheguei aqui em São Paulo sem nada, com a mochila nas costas. E eu pensei, bom, eu quero ajudar ela também. Eu quero abrir as portas da minha casa para que ela... ache o rumo dela, o caminho, e que ela tenha um apoio. Eu quis também apoiá-la, né? E foi quando ela ficou na minha casa, quase 30 dias, a mãe dela veio, né? A irmã, o filho, e ficaram lá, gravou bastante coisa no meu consultório, começou comigo, ela realmente começou comigo. Isso depois que ela saiu do Big Brother. Isso, e logo na saída nós fizemos novamente uma harmonização nela, no meu consultório, tudo começou aí. Na segunda harmonização, que era um combinado entre nós, ela disse que não ia divulgar por medo de ficar queimada, porque era pandemia, era isso e aquilo. E eu, tudo bem, eu ofereci tudo isso, ela não pediu para ir, né, para minha casa, ela não pediu, mas eu abri as portas e eu falei, bom, mas a harmonização eu fiz em troca, porque todos os produtos são muito caros e eu precisava que ela... Me fizesse o mesmo, que era divulgasse o meu trabalho. Né, na verdade. Exatamente. E aí ela começou a não, até que ela fez as cirurgias que ela fez no nariz, no corpo, e começou a divulgar. E me mandava, inclusive, até os vídeos de como estava o pós. E aí disse que não, que só emagreceu, que o rosto mudou, mas que ela não tinha feito nada. Não quis realmente me divulgar. No momento, ela dizia que era justamente por isso, para não se expor. Mas já estava sendo exposta em outros procedimentos. Certo. E eu quis acreditar nisso o tempo todo. Eu falei, não, acho que realmente ela está falando a verdade, e fui deixando. Até que, passado-se o tempo, ela seguiu a vida dela, me convidou até para alguns aniversários. Você foi no aniversário, tirou foto com vários BBBs lá. Isso, fui em alguns aniversários dela, mas era só aí também que nós nos encontrávamos. E eu segui minha vida correndo atrás. Até que um belo dia eu recebo uma notificação, inclusive, olha, antes disso ela tinha feito uma harmonização em outro lugar, me pediu para remover porque não gostou do lugar, enfim. Eu recebo a notificação. Na notificação, uma doutora posta... Notificação no Instagram. No Instagram. Posta uma foto com ela e na foto
diz que ela teve traumas. Na mensagem diz assim, a Fly sofreu um trauma muito grande pós-harmonização, que deixou ela traumatizada, e aí nós estamos corrigindo e consertando. Já se faziam 2 anos, não tinha mais nada do que eu fiz, e eu achei um jogo muito baixo, assim. Mas você achou que ela se referia a você, ou talvez a esse outro profissional que a Fly tinha pedido para você remover? Não, a mim. E aí eu entrei em contato com ela e nós conversamos sobre. E aí eu falei com... Muita gente foi até o Instagram da doutora, pediu para ela remover, mas se ela fez aquela postagem já sem nenhuma ética e respeito, obviamente ela não ia remover. E eu fiquei muito triste. Foi aonde... Mas ela não te marcou, né? Não me marcou, não. Então, só quem conhecia o caso... Quem conhecia o caso, e o vínculo nosso era grande, então todo mundo já ligou que era... comigo o problema, né? Que eu tinha causado um trauma. Que você também já vinha numa sequência de postagens com ela, né? Então as pessoas já relacionavam você a ela com relação a... Exatamente. E assim, eu não tive problema algum em ela não ter feito minhas divulgações, não quis, eu respeitei. Falei, não, tudo bem. Só não ia fazer novamente. Eu lembro que no dia que a Carol Conká foi eliminada, ela estava lá no meu consultório. A gente estava fazendo de novo, a gente fez umas 3, 4 vezes. E aí... Por algum motivo, ela quis fazer em outro lugar, recebeu proposta e está muito certa. Aconteceu de, talvez, com uma conversa despretensiosa dela, ela comentou algum tipo de trauma e essa doutora agiu de má fé e colocou isso. E aí as pessoas caíram matando no Instagram, tanto da doutora, e eu me pronunciei. Eu falei, olha... isso é muito triste, porque além de você não dar a mão para o outro, você ainda está... querendo denigrir a imagem do outro. Aí nós conversamos, eu e a Fly. Ela negou que tivesse dito alguma coisa a respeito de trauma, de tudo. Disse do lábio, realmente, que não gostou, que não é dela, não gosta de preencher, mas tá com uns 15 ml já na boca. E aí a nossa situação chegou ao nível de, bom, eu não a sigo mais e respeito o trabalho dela, mas me frustrei muito, me decepcionei muito com a expectativa. Vocês chegaram a ter uma amizade, né? Porque ela saiu do BBB, vocês ficaram bem próximos, né? Eu tinha um carinho de verdade por ela e uma vontade de ver ela crescer, porque eu sei de onde ela saiu, sabe? Eu sei qual é a história de vida dela. Né? Mas, enfim, não foi recíproco. E assim, ela se chateou porque ela achou que eu queria um contrato vitalício com ela. E eu expliquei bem, eu falei, deixa eu te falar uma coisa, eu nem posso ficar dando nada de graça pra ninguém, não. Eu só queria só o respeito. Não divulgou, tudo bem, mas não fala. Denigrir também. Não fala, não faz isso, porque só eu sei, só quem vive a caminhada sabe o que tá fazendo pra caminhar, pra aí do nada você receber que você traumatizou alguém. Sendo que eu me doei meus dons, doei meu talento, doei meu material, doei meu tempo, gestante, fazendo, indo, meu marido me apoiando, me levando para buscar, fomos em mais de um paredão. Então, assim, eu achei cruel. Ela não gostou, né? Ficou chateada porque eu não gostei. E nós finalizamos uma desejando sorte para outra. Ela tá seguindo a vida dela e eu tô seguindo a minha. Isso te prejudicou em alguma coisa? Não, em nada. Suas redes sociais, teve algum tipo de assédio? Não, né? Não, em nada. O pé nas costas, né? Só te impulsionou para você continuar, né? Exatamente. Legal. A gente vai fazer um quadrinho diferente aqui. Eu vou fazer as últimas perguntas, mas você vai me responder só com uma frase. Eita. Tá bom? Eu nem quis falar previamente das perguntas, porque eu queria ver a sua espontaneidade. Né? Frase, a resposta? Só uma frase, tá? Poucas palavras, só uma frase. Se você tivesse que escolher uma outra profissão, qual você escolheria? Psicologia. Legal, não vou perguntar por quê pra gente não entender. Legal. O que você faria se você soubesse que você ia morrer amanhã? Ficaria com os meus pais, com a minha família e aproveitaria tudo, falaria tudo com eles. Essa eu já até sei a resposta. Qual é a comida que você não consegue viver sem? Cuscuz. Porque cuscuz é melhor que muita gente. Essa é verdade, é verdade. Eu não sou muito apaixonada por cuscuz, tá? Mas você fala com um amor tão grande que a gente tem vontade de comer até. Inclusive, a gente até trouxe pra ela cuscuz aqui. Qual foi a última coisa que você procurou no Google? Cadê o celular dela? Pega meu celular. Vamos ver qual foi a última coisa que ela procurou no Google. Vamos lá.
Deixa eu ver. Essa tá fácil, né? Que tem até uma cola. Tem que provar, hein? Eu tava no site da Gol. Tava no voo. Vamos lá, vamos pro Google de novo. Sobre a presidência da República, sobre... Nossa! Sobre como é que tá as pesquisas aí pra... Você se interessa por essa... Muito. Tem o meu partido... Que não vamos falar aqui. Não vamos falar. Eu tava tentando ver aqui como é que estavam as pesquisas. Ah, legal. É uma coisa que eu não curto muito. Temos essa diferença. Se o dinheiro não fosse um fator para a sua profissão, o que você faria com o seu tempo? Se você não precisasse do dinheiro. Eu viajaria. Viajaria muito. Conheceria o mundo. Me fala um lugar assim que você tem muita vontade de conhecer. Jerusalém. Que legal. Por motivos óbvios, né? Religiosos. Né? Muito legal. Qual foi o ponto de virada mais significativo da sua vida? Que foi uma coisa assim que virou a sua chavinha. Foi a minha mudança de São Paulo para João Pessoa. Sério? Foi. Pessoal, né? Não profissional. Pessoal. O mais significativo em tudo. Que legal. Como você quer ser lembrada? Como uma pessoa feliz, brincalhona, que nunca sentiu uma tristeza profunda, uma angústia, uma dor, uma depressão, uma ansiedade, que sempre fez das dores algo, um degrau a mais, que amava as pessoas, que se decepcionou muito por amá-las, mas que continua amando. Muito bom. Me fala 2 coisas que te irritam profundamente. Pessoas... devagar. Pessoas que... Você é acelerada? Muito. E barulho de pessoas comendo. Sério? Se comer perto de você, no ouvido? Eu não consigo comer amendoim em silêncio. Aqui, se você me der um amendoim e eu escutar eu mastigando amendoim, eu me irrito profundamente. Você mesma comendo, você se irrita. Eu preciso estar em um ambiente que não seja silencioso como esse, para eu poder comer um amendoim. Nossa. Então eu tenho que respirar, às vezes... Eu brinco que o meu irmão, ele sofreu um acidente, ele ficou surdo, né? E às vezes ele tá comendo perto de mim, eu falo pra ele, pelo amor de Deus, vai lá, come ali. Me irrita profundamente. E pessoas que não conseguem fazer uma coisa, a mais de uma coisa, sabe? Sim. Porque eu sou muito acelerada. Que não acompanha o seu tempo, né? Nossa, isso me irrita. Isso também me irrita. Foi a última, Ohana. Eu quero primeiramente te agradecer muito por você ter vindo até aqui. Você não veio especificamente para o nosso podcast, mas veio de João Pessoa, sim, né? Então veio certeza. de lá para cá. Deu seu tempo, porque o nosso tempo é caro, né, Ohana? Mas eu quero te agradecer muito. E quero saber de você o que você achou dessa experiência. É a sua primeira entrevista no podcast. O que você achou da experiência? Olha, eu agradeço muito. E quando nós não estávamos com as câmeras ligadas, eu falei para ela assim: nossa, veio lá do sítio, só vão acreditar porque tá filmado. Então, para mim é muito válido, muito especial de verdade estar aqui. Vim com o coração aberto, uma experiência muito gostosa. Sei que tudo são portas que se abrem. Então, esse é o primeiro de muitos que virão para mim e para você. Exatamente. E agradecer e incentivar todos os profissionais, sejam eles quais foram, de quais áreas, façam, mas façam como se fosse para Deus. Façam com amor que tudo vai fluir. Muito bom. E a última palavra sua, me fala um conselho que você quer dar para pessoas que gostam da tua área, que querem entrar ou já estão e querem crescer mais, atingir o seu nível, um nível superior. Uma coisa que você gostaria de ter ouvido antes de começar. Acredite na sua intuição, acredite em você. Se tá tocando, se tem algum martelinho ali, você vai dormir, você acorda, você tá em algum lugar, você vê algum post e aquilo te motiva, te inspira, independente de que não acreditem, até os próprios de dentro de casa, a família, os amigos, querendo te desmotivar, é bom mais, tem isso mais, o custo é mais, tente relevar e acredite, escolha, olhe para o foco e siga, vai que dá. Muito bom, maravilhoso, muito obrigada, Ohana. É sempre muito bom estar com você. Você é uma pessoa muito agradável. Obrigada, assim, tá na sua presença é gostoso. Você é uma pessoa animada, né, uma pessoa bem pra cima, e você passa uma sensação muito gostosa. Você falou que como você quer ser lembrada como uma pessoa alegre, você é lembrada assim, como uma pessoa feliz, uma pessoa de família, uma pessoa alegre. Muito obrigada mesmo. Obrigada. De coração, viu?
Obrigada para você também que assistiu o nosso podcast. Espero que tenham gostado. A gente fez com muito carinho, com muito amor, né? Abrindo o nosso coração, a nossa vida. E a gente tem muito pela frente. Esse é só o primeiro como convidado. Cada vez vai se aperfeiçoando. São outras profissões que a gente quer passar aqui, outros negócios. Mas para inspirar pessoas e também te ajudar a crescer profissionalmente. Talvez até montar o seu negócio, que seja. Mas isso é para ajudar e é de graça, né? Pô, e o podcast é uma coisa tão legal. Eu, assim, tinha um certo preconceito, mas quando você vai dirigindo no carro, você poder ouvir história de pessoas, você poder ouvir até coisas técnicas, insights de pessoas que cobram caríssimo por aquelas informações, e no podcast você ouve ele de graça. Então, criam esse costume porque vai fazer muito bom para todos nós. Espero que tenham gostado. Até a próxima.